Mas eu posso te dizer o seguinte: com o que você vai aprender aqui, você pode, se você quiser, ser curado fisicamente. Mas antes de ser curado fisicamente, você precisa ser curado emocionalmente. É por isso que é uma mentalidade, é a mente. E aí a gente entende também que o nosso cérebro, ele é extremamente poderoso, mas é altamente sugestionável. Significa que ele está vulnerável à sugestão que é apresentada. Aonde? No ambiente cultural que nós vivemos, dentro do convívio com a família, com os amigos. E por que eu tenho que tomar cuidado com isso? Porque se o meu cérebro ele é sugestionável, ele acredita na história que contam para ele. Então o meu cérebro, o seu cérebro, acredita na história que é contada. Principalmente se essa história é contada por alguém que você tem intimidade. A ciência diz o seguinte: quanto mais mensagens positivas você recebe, mais confiante você fica. Significa que o meu cérebro, sugestionado pela mensagem positiva, me fez sentir mais o quê? Confiante. Agora eu tenho um sentimento, uma emoção de confiança, mas por uma sugestão que foi dada. E aí tem um estudo que fizeram nos Estados Unidos, onde eles pegaram jogadores, jovens, adolescentes, aqueles que estão ali na fase de preparação para uma modalidade esportiva chamada tênis. E o jogo do tênis, em sua maior parte, ele é mental. Eu preciso acreditar que é possível ir naquela bola, que eu vou chegar a tempo, porque senão eu não vou, eu tenho poucos segundos para decidir. E aí eles pegaram aqueles jogadores, aqueles meninos que estavam treinando, e colocaram para serem treinados por um treinador extremamente pessimista, onde ele só fazia comentários negativos. Então era mais ou menos assim: a pessoa entra e fala: você veio treinar? O treinador perguntando para o menino: sim, vim treinar, mas com esse tênis aí? Onde você pensa que você vai chegar com esse tênis? Não tem nada a ver com esse esporte. Mas tudo bem, vai lá. Aí o treinador diz assim: faz aí a posição para o saque. Aí aquele jogador fazia a posição para o saque, o treinador pessimista dizia o quê? Onde é que você aprendeu a fazer isso? Eu nunca vi alguém sacar desse jeito. Você não está cumprindo nenhum dos princípios do saque no tênis. E em todos os momentos, todas as mensagens que aquele treinador passava para o atleta, era sempre algo extremamente ruim, pessimista, denegrindo, diminuindo a capacidade dele. Pegaram os mesmos atletas, dias depois, e colocaram agora para serem treinados com outro treinador. O mesmo atleta, a mesma pessoa, porém agora a sugestão era diferente. E agora o treinador diz assim: você veio fazer o quê? Eu vim fazer aula de tênis. Ah, legal, esse tênis seu aí tem tudo a ver, hein? Uau, combinou com você. Vai dar certo, hein? A propósito, faz a posição de saque. Fantástico. Aonde você aprendeu? Porque está perfeito. Qual das vezes, primeira ou segunda, que você acha que o jogador teve um desenvolvimento, um desempenho melhor? A primeira ou a segunda? A segunda. O jogador era o mesmo? Sim? A bola de tênis é a mesma? Raquete, quadra, sol, temperatura, o mesmo ambiente, resultados diferentes, porque receberam sugestões diferentes. O que eu acabei de ler? Quanto mais mensagens positivas você recebe, mais confiante você fica. E no tênis, para jogar bem, você tem que confiar. Você tem que acreditar que você alcança a bola, senão você não vai na bola. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 15:15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Se você tem coração alegre, a vida é agradável. Se você está aflito, vai ser sempre mais difícil. Por que eu estou aflito? Porque alguém me sugestionou para ficar aflito. Por que eu estou alegre? Porque alguém me fez ficar alegre. Significa que nós não nascemos com as nossas emoções, mas as produzimos a partir das sugestões que recebemos. E quem diz isso? Uma neurocientista americana que escreveu um livro chamado Como se faz, como se constrói, como é construída as suas emoções. E ela afirma em seu livro que nós não nascemos com emoções, nós construímos as emoções a partir das experiências que tivemos. Significa que você encara uma situação e tem uma emoção equivalente àquela situação, mas não é por aquilo que você está vivendo agora, é pelo aquilo que você viveu antes. Vou dar um exemplo.
A gente olha para um bolo e cada um tem uma reação diferente daquele bolo. Por que as reações são diferentes se o bolo é exatamente o mesmo? Nós reagimos com base nas experiências que nós temos com aquele bolo. E aí eu vou contar uma história de uma cliente, que ela foi convidada para ir para uma despedida de solteira. Foi com as amigas, de carona, ainda lá na fase da juventude, 18, 19 anos. Durante o evento, e ali estavam servindo muitas comidas, durante o evento, bate na porta um convidado especial para a despedida de solteira. Eu não estou dizendo que eu concordo com a despedida de solteira, eu estou apenas contando a história. E chegou uma pessoa, um bombeiro. Uau, não, está amarrado, em nome de Jesus. E começou a fazer muitas coisas que você já imaginou que é, que eu não preciso detalhar. Só que aquilo que começou a acontecer não tinha nada a ver com os princípios e valores que aquela menina carregava. Ela não concordava com aquilo, mas ela foi de carona. E ela não saiu da festa, ela permaneceu na festa. Ela ficou ali. 10, 15, 20 anos depois, eu não sei quanto tempo depois, ela aparece em um treinamento meu, dizendo que ela desenvolveu uma compulsão alimentar. Ela não comia alguns alimentos, na verdade, quase nenhum alimento. Ela desenvolveu anorexia, bulimia, são duas coisas diferentes? Então ela desenvolveu essas duas, e é possível, depois eu pesquisei, é possível ter as duas, tá? Porque ela não conseguia comer nada que na sua produção tinha algo que tinha na festa naquele dia. O que aconteceu? Emocionalmente ela está respondendo a algo com base naquilo que ela viveu. Qual é a doença dela? Fala para mim, gente. Anorexia, bulimia. Essa anorexia e bulimia foi gerada fisicamente ou emocionalmente? O que você acha? Emocionalmente. Quem diz isso? Lisa Feldman. Se você não acredita em mim, vai discutir com ela. Ela diz que você não nasce com nada disso. Você apenas desenvolve a partir das experiências que você viveu. Significa que, Márcio, então eu vou sair daqui, vou corrigir todas as minhas dores, então nunca mais eu vou ter intolerância à lactose, a glúten. Tem gente que é tão intolerante que é intolerante a pessoas. Já viu? Mas será que a sua doença, a sua patologia, ela foi gerada emocionalmente? Porque se foi, eu preciso mostrar para você como curar isso, sem ter que pagar medicamento controlado. Porque depressão, alguns dizem o seguinte, que a depressão ela tem 3 origens diferentes. Quais são as 3 origens? Ecológica, orgânica e emocional. Tem muitas pessoas que dizem isso. O que é uma depressão de origem ecológica? Ele diz o seguinte, foi gerada em função do ambiente. Se você tem uma depressão em função do ambiente, quem cura você é uma mudança do ambiente. E você não tem poder para mudar o ambiente. Eu não concordo que existe depressão de origem ecológica. E quem fala isso também é uma neurocientista americana chamada Caroline Leaf. Aí tem a orgânica. O que é uma depressão orgânica? É um mau funcionamento do cérebro, um neurotransmissor que não foi produzido de forma adequada, houve um desequilíbrio hormonal, que pode acontecer, e aí houve um distúrbio que gerou uma patologia emocional chamada depressão. A Caroline Leaf acredita que não, que isso não existe. Nesse aspecto, eu acho que dá para aceitar em algumas situações, raro demais alguém ter uma depressão de origem orgânica. E a maioria das pessoas depressivas são depressivas por origem o quê? Emocional. E aí é o que a Lisa Feldman diz. Gerada a partir de experiências. Por quê? Porque ela diz que as nossas emoções elas não são inatas, nós não nascemos com elas. E ela compara várias culturas diferentes. Ela estudou uma cultura lá na Ásia, numa ilhazinha pequenininha, onde tristeza não existe, gente. Porque ninguém viveu experiência de tristeza. As emoções, elas são suposições construídas pelo nosso cérebro, a partir das observações que o cérebro faz, e ele busca no nosso passado experiências semelhantes para encontrar naquilo que a gente está vivendo hoje um significado.
Então a menina, minha cliente, diante de um alimento que tem a substância que tinha lá nos alimentos, do evento que machucou emocionalmente ela, o cérebro olha para aquilo, vai lá nas experiências passadas, tenta encontrar uma semelhança para dar significado à comida de hoje. Qual o significado que o cérebro dela estava dando para a comida de hoje? Que era algo bom ou ruim? E se é ruim, não pode comer. E se não pode comer, anorexia. E se comeu, bota para fora. Bulimia. E como é que eu curo isso? Ressignificando essa informação. A neurociência diz que o nosso cérebro ele não consegue processar aquilo que a gente não conhece. Então por que a gente tem, às vezes, alguns, medo de cachorro? Porque a gente conhece algo sobre o cachorro. Uma criança recém-nascida, acabou de nascer meses depois, 8, 9, 10 meses, começa a engatinhar. E essa criança está indo em direção a um pitbull violento. Ela já viu o pitbull? Não, não viu. Ela vai parar e vai falar assim, pitbull, perigoso, não vou. É isso que a criança vai fazer? Não, ela vai enfiar o dedo dentro do olho do pitbull. Ela vai enfiar a mão na boca. E ela vai ser mordida pelo pitbull, porque ela não tem medo de cachorro. E por que ela não tem? Porque ela não viveu nada sobre isso. Significa que até o medo que nós temos foi construído a partir das experiências que nós vivemos. E quem passou isso para a gente? As pessoas que mais nos amam, que contaram histórias sobre medo. E o seu cérebro acreditou, principalmente porque o amor é o maior vínculo de intimidade que você pode ter com uma pessoa. E se o seu cérebro acredita na história que contam para ele, acredita ainda mais na história contada por alguém que você ama, porque essa pessoa você tem intimidade. Coloca para mim a primeira imagem que eu preparei aí na tela. Eu queria que você, quando a imagem aparecer, olhe para essa imagem e tenta decifrar o que é. Tem gente que tem um medo de fazer esses testes, né? Você fala assim, vai descobrir que eu sou um psicopata. Essa é a primeira imagem. O que você enxerga? Consegue enxergar alguma coisa? Quem consegue enxergar alguma coisa? Então, quem não levantou a mão é cego, porque não enxergou nada. Pelo menos preto e branco você enxergou, né? Bota a segunda imagem. O que você está vendo? Uma cobra. Volta a imagem preto e branco. Consegue ver a cobra agora? Consegue? O que aconteceu quando você viu a primeira imagem? Você nunca tinha visto nada disso. Seu cérebro tentou lá nas suas experiências encontrar semelhança para dar significado. Que significado que você deu? Nenhum. Mostrei a imagem. Quando você viu a imagem, você construiu dentro de você instantaneamente uma o quê? Experiência. Aí nós voltamos para a imagem preto e branco e você conseguiu ver o quê? A imagem de uma cobra, porque agora já há uma experiência sobre isso. Assim também são as suas emoções. Se alguém perdeu tudo em um negócio, e hoje você pensa em abrir um negócio, você só acredita que vai perder enquanto você não ressignificar a experiência anterior. Nós não mudamos o funcionamento do cérebro, mas mudamos os ingredientes. A gente não muda a fabricação do bolo, mas a gente pode botar leite condensado moça no lugar de mococa. Pode ou não pode? Significa que o seu passado é muito importante. Aí aparece um indiano, radicado nos Estados Unidos, chamado Vilawenner Ramachandra. Ele é um cara ele é neurologista, especialista em tratar pessoas que têm dor de membro fantasma. Quem já ouviu falar dor de membro fantasma? Levanta a mão aí. O que é um membro fantasma? Uma pessoa que teve que amputar uma perna, um braço, e ela não tem mais esse membro, ela continua sentindo o membro. Às vezes acorda à noite procurando a perna para coçar. A perna não está ali. Mas ele não trata essas pessoas que sentem a perna que não existe. Ele trata as pessoas que sentem a perna, o braço, o membro, que ele sente o quê? Dor. E o paciente chega lá dizendo, eu não aguento mais, doutor, está doendo meu braço. Aí o médico fala, qual? O direito. Fala assim, mas você não tem o braço direito. Fala, mas está doendo. E ele fica perplexo, falando, como que pode doer? Porque lembrar dele tudo bem, mas doer. Aí ele fez uma coisa muito simples, ele fez um levantamento do histórico, do passado, das pessoas que sentiam dor em membro fantasma. Fantasma porque o membro não existe.
E ele conseguiu perceber que quase todas elas, antes de amputar o membro, tiveram que paralisar o membro. Tiveram que enfaixar o membro. Tiveram que colocar o membro em uma posição que provocava dor. E a última lembrança que aquela pessoa tem do membro é de quê? De dor. O que ele fez? Um negocinho muito simples chamado caixa de vidro. Onde ele fez uma caixa que ele coloca um espelho, onde a pessoa coloca um membro que não foi amputado. E quando ele coloca o membro, aparece o reflexo desse membro, parecendo que é o quê? O outro. E o paciente dizia, nossa, é ele mesmo, é esse outro aqui. E agora eu estou vendo ele, doutor, e está parando de doer. Como assim? Instantaneamente, parando de doer. E alguns talvez levavam para casa a caixa para fazer parar de doer durante a semana. Porque agora ele colocou na mente dele uma outra informação sobre o membro. Qual a informação? Que o membro está ali, não está mais preso, não está mais apertado, não está mais sentindo dor. Ele está vivo, ele tem um movimento. Mas espera aí, gente, o membro não existe. É apenas um reflexo do outro. Mas o cérebro acredita na história que você conta para ele. Significa que a dor que você carrega, a limitação que você acha que tem, a dificuldade que você acredita que é de geração em geração na sua vida, tudo isso de ruim que você está vivendo é uma história que contaram para você. E acredite, contaram essa história tentando te proteger. Como é que a minha cliente agora vai se curar da anorexia e da bulimia? Ressignificando o evento anterior. Só que eu não vou te ensinar a ressignificar o evento anterior. Eu vou te ensinar hoje a criar as melhores experiências a partir de hoje para não provocar mais dor. Para não ter mais dor. Mas e a dor passada? Aí é outra história. Aí é outro conteúdo. E eu vou ler um depoimento que eu recebi de uma cliente, só para você entender o quanto que isso que eu vou te falar vai ser importante para você. Todas as pessoas que fazem treinamento comigo, seja treinamento online, presencial, nos modelos antigos que eu tinha, nos modelos atuais, todo e qualquer cliente que fez treinamento comigo e deixou cadastrado o e-mail dele, uma vez por mês recebe um e-mail da minha equipe chamando essa pessoa para participar de uma aula ao vivo comigo, onde ele entra com o nome que ele quiser e ele tira a dúvida dele, dentro do tempo da aula eu atendo ele. Quem aqui já fez coach comigo? Quem fez coach comigo e recebe esses e-mails? Levanta a mão. Aí, ó, é verdade o que eu estou falando, não é? Essa menina entra numa aula, e eu estou ali lendo as perguntas, e ela coloca a pergunta dela, e uma das orientações que eu dou é a seguinte: não faça perguntas em várias mensagens, porque eu me perco na hora de ler. Eu digo, digita tudo. Só que ela mandou assim, eu tenho um depoimento, mas eu não vi um depoimento, eu não vi esse texto, eu só vi já a escrita, e ela começou a escrever um depoimento, e eu achei que era uma pergunta, e eu comecei a ler. E o que eu comecei a ler? Essa mensagem aqui, ó. Ela diz assim: meu pai era casado quando conheceu a minha mãe, porém, ela não sabia. Ele foi na casa dos pais dela, junto com a mãe dele e a irmã, e pediu a minha mãe em casamento. Ele levava os 2 filhos dele na casa da minha mãe, quando namoravam, e os faziam chamá-lo de tio. Depois do noivado, minha mãe engravidou, e meu avô forçou o casamento. E foi aí que todos descobriram que ele já era casado. Minha mãe tentou abortar. Abortar essa menina que está contando o depoimento. Minha mãe tentou abortar. Meus avós expulsaram ela de casa. Meu pai a abandonou e, enfim, eu nasci. Meu pai volta um tempo depois tentando reatar com a minha mãe, mas eles brigavam muito e eu sempre assistia a isso. Meu pai nunca me deu atenção e só vinha para tentar alguma coisa com a minha mãe. Por várias vezes ele dizia que ia me ver, então minha mãe me arrumava toda e eu ficava por horas esperando e ele não aparecia. Eu morava numa cidade pequena e minha mãe era tida como vagabunda na época, porque era mãe solteira. Me sentia rejeitada pelo meu pai, todas as minhas amigas tinham um pai, menos eu. Eu sentia que os pais das minhas amigas me olhavam diferente. No dia dos pais eu sofria muito, pois era a única que não levava os pais na comemoração da escola e na igreja. E para completar, minha mãe sempre arrumava namorados e levava em casa, e por vezes eu até via o que não devia. Muitos desses namorados eram casados, o que humilhava ainda mais.
na cidade onde eu morava, pois todos sabiam. Muitos meninos da minha idade até tentavam se aproximar de mim, achando que eu era fácil por ser filha de mãe solteira. Aos 15 anos, minha mãe colocou meu pai na justiça para ele me registrar, pois meus documentos não tinham o nome dele. Ele mal olhou na minha cara na audiência e quase negou que era meu pai, se não fosse a pressão do juiz. Depois desse dia, nunca mais vi o meu pai. Tem 27 anos que não tenho notícias dele. Sofri muito esses anos todos, fiz terapia, fui a psiquiatras, tive depressão. Era uma menina muito bonita, mas não me valorizava, quase morri de tanta tristeza. Adquiri uma compulsão alimentar que me fez ganhar 20 quilos e no auge da minha depressão encontrei você, Márcio. Você era a minha última tentativa, eu não vivia mais, eu vegetava. Meu casamento estava por um fio. Eu me auto-sabotei e quase não consegui acabar os módulos do treinamento. Mas semana passada ressignifiquei. Não acreditava que ia acontecer muita coisa, mas parece mágica. Meu Deus, minha vida mudou. Estou leve, feliz, não tenho mais compulsão alimentar e até meu marido está espantado comigo. Ela diz assim: Márcio, eu voltei a viver, estou livre das amarras que me prendiam na tristeza e na dor. Obrigado por me devolver a vida. Márcio, depois que fiz o treinamento para mulheres, minha vida se transformou em todas as áreas. Uma delas foi a profissional. Deixei o emprego que estava há 9 anos e abri meu próprio negócio. Agora tenho qualidade de vida, estou muito feliz. E mais, meus filhos não vão precisar passar pelo que passei. O que eu queria mostrar para você mostrando isso aqui? A gente conta no depoimento dela a história que ela viveu. E a história que ela viveu faz com que ela enxergue a vida com base nessa história, nessa experiência. Então, ela precisa ressignificar. Mas vamos lá, você está aqui, você também precisa ressignificar. Mas o que você precisa fazer hoje para não ter que no futuro ressignificar eventos que você vai viver a partir de hoje? Os eventos que você viveu até hoje precisam ser ressignificados. Mas eu vou te dar agora algumas chaves, algumas orientações para que novos eventos no futuro, vividos a partir de hoje, não precisem ser ressignificados. Quem está a fim de ouvir, grita eu. Então anota aí. O que você pode fazer? Número 1. Praticar a catarse. Mas eu não sei escrever, escreve de qualquer jeito, que bota no Google, ele vai falar, foi isso que você quis dizer? Não é? Praticar a catarse. Daniel Goleman, PhD em psicologia por Harvard, e a primeira pessoa no mundo a escrever um livro sobre inteligência emocional. O livro dele tem mais ou menos, eu não tenho aqui 280 páginas, 250, não sei, talvez até 300, eu não me lembro. Não é um livro pequenininho, não. Ele reservou nesse livro um parágrafo para falar sobre catarse. Parece que não é importante. Não é que não é importante, é porque é extremamente simples. Só que tem gente que acha que a catarse é botar para fora a raiva, a ira, falar o que a gente pensa. Experimenta falar tudo que você pensa para o seu marido. Eu não dou 2 semanas, ele não está mais com você, não. Não, Márcio, mas eu sou muito sincera, eu falo tudo. Você não é sincera, você é chata. Fala para o seu chefe tudo o que você pensa. Fala para o seu vizinho tudo o que você pensa. Vai, sinceridade, vai, desgraça, vai. Não, porque tem gente que fala, você me desculpa, eu sou sincero, aí eu preciso te falar. O que vem na sequência é algo que vai te magoar. Cala a boca. Vira para a pessoa do lado e fala assim, cala a boca. Primeira coisa para você não construir eventos errados, experiências erradas que vão gerar dor, doença, vão machucar emocionalmente e fisicamente, primeira coisa, praticar a catarse. Catarse você já sabe que não é falar o que pensa. Catarse não é botar para fora a ira, é falar o que você sentiu. Então chega no casamento e alguém diz assim, amor, conserta para mim, a pia está pingando. Quem que fala isso? O marido que fala para a mulher ou a mulher que fala para o marido? A mulher que fala para o marido. Ela percebeu que está pingando? O homem fica surpreso. Nossa, está pingando. Que coisa, foi agora? Falei assim, não, já tem 3 meses. Ele vai falar assim, eu já vou arrumar, ou ele fala, bota um balde.
O que ele fala? Bota um balde. E no início do balde fica pingando, ele fala, bota um pano dentro do balde. Ó, se identificou, né? Aí ele fala, não, eu não vou, eu já vou. A mulher fica irritada, porque mulher, quando ela pede para arrumar, é porque se fosse ela ia quando? Agora. Aí ele não vai, porque é coisa dele, ele gosta de ir na hora dele, gente. Ele gosta de acreditar nessa história. Então ele gosta de achar que ele é o cara que decide. Só que a mulher quer fazer agora. Ela vê aquele posicionamento dele de homem banana, que não arruma, que ele não precisa entender, mas vai lá e faz de conta mexendo, entendeu? Eu desmonto, monto, eu falo, ó, fiz tudo, deve ser alguma coisa muito complexa, eu vou chamar um profissional. Gente, a mulher pega uma escadinha, vai para a cozinha falando, não tem homem nessa casa, eu mesma troco. Aí ela sobe a escada um nívelzinho e fala assim, posso morrer eletrocutada, mas eu troco. E aí depois ela fala assim, você nunca faz nada. Aí ele pega e fala, tá vendo, essa mulher não me entende. Ela tem argumentos para falar, ele tem argumentos para entender do jeito dele, porque ele lê o que ele ouviu com base nas experiências que ele o quê? Viveu. E aí vamos supor que ele ficou magoado. Eu não estou dizendo que ele tenha que ficar magoado, tá, gente? Mas vamos supor que ele ficou magoado. E o que eu estou contando é da mulher para o homem, mas também serve do homem para a mulher, dos dois lados. O que ele deveria fazer? Catarse. O que é isso? Amor. Quando você disse que eu não faço nada, eu me senti um inútil. Foi isso que você quis dizer? Era isso mesmo? Em tudo? Porque quando você diz você não faz nada, ele acha que ele não faz nada em quê? Em tudo. Por que eu estou dizendo isso? Se você não falar nada, não colocar para fora o que você sentiu, daqui um mês, um ano, 10 anos, todas as vezes que alguém falar você não faz nada, você vai se sentir como naquele dia. E ali a mulher não falou por mal, gente, ela só falou daquele momento. Só que ela falou, você não faz nada de torneira. E ele achou que ele não faz nada em quê? E na máxima, meu marido não faz nada. Faz, ele sobrevive, ele respira. Sim ou não? Tem alguma coisa que ele faz. Minha esposa chega para mim e fala assim, nossa, para você tem que pedir várias vezes, né? Se eu não pedir várias vezes, você nunca faz. Eu viro para ela e falo, amor, quando você disse isso, eu me senti uma pessoa que tem problemas mentais. Eu me senti como o pior dos homens e com deficiência cognitiva. Foi isso que você quis dizer? Sabe o que ela falou? Não, eu só disse que você exige que eu lembre mais. Aí eu falei assim, e o que eu posso fazer para não esquecer? Gente, naquele dia, naquele momento, está tudo o quê? Resolvido. Quando alguém falar aquilo para mim, no futuro, você não lembra de nada, se eu não te lembrar, minha mente vai ao passado e diz, não, você não é um problemático, a gente já viveu essa experiência, você não é. Eu quero abrir um negócio, mamãe, eu vou comprar tal coisa, vou pegar dinheiro no banco e a gente vai abrir uma empresa. Aí a sua mãe diz assim, seu pai fez isso. E ele perdeu tudo. E nós fomos despejados. E a gente comia miojo. Mamãe não resolveu o problema. Não resolveu. Ela pegou algo que poderia dar certo e contou a história com base na interpretação dela. Seu cérebro trabalha buscando padrões em tudo, e os padrões não estão lá no futuro, gente, estão aonde? Lá no passado. A palestra de hoje não é sobre futuro, é sobre origem. É sobre aquilo que está no seu passado. Pratique a catarse. Botar para fora a ira? Não. Colocar para fora como você se sentiu. Mas tem que ser sutil, elegante, educado, sem arrogância, com amor. Número 2, celebrar as pequenas conquistas. Tem muita gente que quer motivar a outra pessoa e diz assim, para de sonhar pequeno, nunca mais sonhe pequeno, deixa de ser medíocre. Nossa, mas que sonhozinho mais bobinho esse seu, hein? Tem que desejar mais, a vida é curta. Já ouviu coisa desse tipo? Tem que sonhar grande, mas tem que celebrar os pequenos sonhos realizados.
Aí a menina me manda mensagem inbox no Instagram dizendo assim: Márcio, minha filha passou. E eu queria tanto dar os parabéns para ela. Em outras palavras, ela estava querendo dizer: eu queria celebrar. Só que não dá, Márcio, porque ela não se dedicou. E eu dificilmente respondo mensagem no Instagram. E essa eu falei assim: me conta, o que é não se dedicou? Márcio, ela tirou 10 em tudo, mas 9,5 em matemática. E eu não posso celebrar, senão ela vai acreditar que ela pode diminuir o desempenho. Essa mãe faz isso por mal? Não, ela reproduz as experiências que ela viveu. É por isso que nós, que somos coaches, nós fazemos perguntas, nós não temos respostas. E com base em um comportamento que você vive, a gente faz uma pergunta normalmente que relaciona uma experiência do quê? Do passado. E quando você responde a pergunta, você lembra da experiência. E quando você lembra da experiência, uma chave faz assim na sua mente, ó. Entendi, meu pai era assim. Minha mãe falava isso. Por causa das experiências. Então comece a celebrar as pequenas vitórias. Por quê? Porque quando você está diante de um objetivo a ser alcançado, o seu cérebro precisa de fé para permanecer funcionando naquela direção. Se você quer passar em concurso, se você quer casar, se você quer comprar um carro, construir uma casa, abrir um negócio, independente do objetivo, há um desafio de hoje até a realização desse objetivo? Sim, obstáculos que você precisa vencer, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se superar. Agora o seu cérebro pega todo o sacrifício e olha para aquilo, para a recompensa e diz: vamos entrar em ação. Só que no meio do caminho você se machuca, você se decepciona, isso é natural, isso acontece. Seu cérebro vai perdendo a fé, a não ser que durante a jornada você comemore e celebre pequenas vitórias. Mas e se você não celebrar, você não aumenta a sua fé? E se você não tem fé e perde a fé durante o caminho, o que seu cérebro faz? Ele trabalha com um circuito que é o seguinte: preservar energia a qualquer custo. Então, se eu estou em uma jornada que eu acredito que faz sentido para mim, o meu cérebro diz: gasta energia nisso. Mas se no meio do caminho ele deixa de acreditar, ele diz: para de gastar energia nisso. Vou dar um exemplo. Você casou e acreditou no casamento. No meio do caminho, no casamento, você sofreu uma decepção. E não acredita mais no casamento, mas não separa. Você continua gastando energia em algo que você não acredita mais. O que vai acontecer? Primeira tentativa do cérebro de fazer você parar: distração. Sabe o que é isso? Você vai começar a ver coisas que você não via e que não deveria ver. Você começa a ver outras coisas, possibilidades. Nossa, fulano percebe isso em mim, hein? Aquele me elogia. Esse sim me merece. Ele sempre esteve lá, mas você não estava vendo. Mas agora a distração programada pelo seu cérebro fez você enxergar o que você não deveria ver. Por que seu cérebro fez isso? Porque o cérebro é a máquina do bolo. A fé é o ingrediente do bolo. A gente não muda a máquina, a gente muda o ingrediente. Não foi isso que eu falei? Então eu preciso mudar o ingrediente, porque ele foi programado para interromper a ação se eu não acredito mais naquilo. Agora eu permaneço casado, mesmo com a distração, resisto, sim ou não? O cérebro faz mais uma tentativa: cansaço. Só de saber que o expediente está terminando e eu preciso ir para casa, já dá um cansaço. Meu Deus do céu, por que eu tenho que ir para lá? Eu não acredito. Quando eu falar essas coisas, não ri sozinho não, porque identifica, assim, fica fácil de saber que você está vivendo isso, ok? Isso, espera para rir assim, ó, junto com todo mundo, porque aí ninguém percebe sua desgraça. Mas você continuou casado, porque a distração não te tirou do foco, o cansaço também não. Seu cérebro, sem a fé para você chegar lá, tentando preservar a energia a qualquer custo, ele agora mandou dores físicas. Vai começar a doer. E onde é que vai doer? Ombro, pescoço, região lombar, dor muscular. Às vezes você acreditou que ser professor era legal. No meio do caminho teve uma decepção, distração na sala de aula. Cansaço só de ir para a aula. E agora está doendo aonde? O corpo. A gente está falando de mentalidade de cura. A cura do seu corpo é a fé que você precisa botar na sua alma. Mas você não desistiu do casamento, porque a distração não tirou você do foco.
A dor física não tirou você do foco. O cansaço não tirou você do foco. O cérebro vai para a penúltima tentativa. Dores emocionais. E aí essas patologias psicossomáticas, somatização. Quando o médico diz é psicossomático, o que ele está querendo dizer? Eu não sei de onde vem, é emocional. Não dá para explicar do ponto de vista natural. É emocional, é algum problema, e ele vai te dar um remédio que não resolve o seu passado. Só diminui a sensação de dor, mas você carrega para o resto da vida. E o que você precisa fazer para isso não acontecer? Celebrar as pequenas conquistas para alimentar a sua fé, para diminuir a distração, para diminuir o cansaço, para diminuir a dor física e evitar a dor emocional, porque eu disse que era a quarta e era a penúltima. A última é tirar a sua própria vida. Em último nível, a pessoa tira a própria vida. E nós vamos agora para a terceira. Validação. Praticar a validação. A validação também pode ser chamada de elogio. Sabe o que é isso? É reconhecer em alguém uma habilidade que essa pessoa tem, conhecida por ela ou desconhecida. Se é conhecida, ótimo. Se é desconhecida para a pessoa que ouve de você, o reconhecimento que você está fazendo nela é super poderoso, porque ela não sabia que ela era aquilo. E aí o que você faz? Começa a partir de hoje a validar as pessoas. Se você mora em um prédio, provavelmente lá no seu prédio tem um porteiro, uma porteira. Sim ou não? Comece a chamar essa pessoa pelo nome. Não é difícil. A palavra que o ser humano mais gosta de ouvir é o próprio nome, porque remete à identidade. Aquele que vem para roubar, matar e destruir, ele tenta tirar de você a sua identidade. É isso que ele tenta fazer. E comece a reconhecer nas pessoas. Posso te dar um desafio que vai mudar a sua vida? Uma vez por dia, elogiar alguém. Validar alguém. Mas validar não é só elogiar, não. É dizer por que você está elogiando. Você tem que elogiar dizendo o porquê. Quem? Qualquer pessoa. Estou pedindo para você fazer isso uma vez por dia. Pode ser? Agora tem detalhes. Mulher, não valide um homem se você estiver sozinha com ele. Homem, não valide uma mulher se você estiver sozinho com ela, porque ela pode estar passando por um problema e aquela validação pode ser o que ela está esperando, o resgatador. E ela não precisa de um resgatador, porque ela é autorresponsável pela vida que ela vive. E quem vai ter que resolver o problema dela ou dele em casa é ela e a ele. E você não pode tirar de lá, porque se você elogia uma mulher que está sendo maltratada em casa, ela fala, nossa, ele me reconhece. Nossa. Vocês entenderam isso, não? Não, mas eu tenho problema com isso não. Cala a boca, claro que tem. O cérebro acredita na história que a gente conta. E se você elogiou alguém que está sofrendo e deu a ela a chance de achar que você é o libertador do problema dela, ela colocou todas as expectativas em você, ela vai separar do marido, vai deixar as crianças em casa, vai fugir com você e vai dar ruim de novo. Próxima. Perdão. Você não precisa carregar senso de justiça. Pessoas que não perdoam, elas carregam senso de justiça. Elas querem provocar justiça com o quê? Com as próprias mãos. Eu vou dar um exemplo de uma cliente. Ela foi gerada no útero da mãe dela depois de um estupro. E essa menina cresceu. Ela vai fazer treinamento comigo. E ela não sabe que ela é vítima de um estupro. Ela só acha que papai foi embora. E aí ela diz assim, meu sonho é ser juíza. Para ser mais firme. Eu falei, e com o quê? Com estupradores. Por que ela carrega isso? Fruto do quê? Da experiência. Está pesado para ela? Está muito pesado. Quando você tenta praticar a justiça, vai ficar pesado para você, porque a justiça pertence a Deus. E por que a justiça pertence a Deus? Porque Ele te criou e Ele sabe que Ele não colocou em você circuitos neurais que te dão capacidade de carregar a justiça. É Ele que faz.
A experiência que essa menina teve, que nem foi contada para ela, está no inconsciente dela, no subconsciente, e provoca reações hoje relacionadas àquilo que ela viveu. Última chave. Definir corretamente relacionamentos de intimidade. Lembra que eu comecei falando que o nosso cérebro acredita na história que a gente conta, principalmente histórias contadas por pessoas que são íntimas. Alguém te xinga na rua, te ofende na rua, você olha para a pessoa e fala: eu te conheço de onde? Nunca nem vi. Você chega em casa e nem lembra de contar essa história para as pessoas. Por quê? Não faz sentido. Agora, se as mesmas palavras ditas por um estranho foram ditas por aquela pessoa que você ama e está lá na sua casa te esperando, você não só acredita, como vai para o quarto, se tranca e vai chorar. Por que acreditou? Porque essa pessoa tem com você o quê? Intimidade. Eu vou te ensinar a definir níveis de intimidade. Anote aí, letra A. Eu estou falando de intimidade, letra A. Habilidades. Alguém para ter intimidade com você tem que ter habilidade. Mas se a pessoa só tem habilidade, o nível de intimidade é o quê? É o mais básico possível. Mas eu gostaria que essa pessoa, eu tivesse um nível de habilidade mais profundo com ela. O que ela tem que ter? Habilidades. Item 2, letra B. Princípios e valores semelhantes. Não leve para sua casa alguém que tem princípios e valores semelhantes, diferentes de você. Habilidades, princípios e valores. Ah, Márcio, mas essa pessoa tem habilidades, tem princípios e valores semelhantes, e eu quero entrar no nível de relacionamento mais profundo ainda. O que ela tem que ter? Letra C. Item 3. Coração. Tem que se apaixonar por aquilo que você se apaixona. Ela não precisa sonhar o que você sonha, mas ela tem que acreditar nos seus sonhos. E se você diz: eu quero abrir um negócio, ela diz: eu acredito em você. Ela pode não querer estar lá, mas ela acredita em você. Com quem que você deveria casar? Com quem cumprir os 3 princípios. Você hoje vive a vida com base na vida que você já viveu. Hoje você interpreta os problemas com base nos problemas que você já viveu. Hoje você já tem a fé proporcional às vitórias que você já celebrou. Hoje você tem problemas em casa porque não cumpriu princípios de níveis de intimidade. Você pode não ter gostado do que você ouviu hoje, mas isso explica tudo que você está vivendo até aqui. E o que eu preciso que você faça daqui para frente? Cumpra esses princípios. Para zerar o seu passado? Não. Mas para que daqui a 10 anos, esse dia, não seja um passado que precisa ser resolvido por você. Por que ele não pode ser no futuro um passado que tem que ser resolvido por você? Porque ele foi vivido de maneira correta.